favor, solte o VT. Solte o VT. Na tela. Na tela. No programa de hoje, o grande produtor cultural que manja tudo de música. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. O cara nasceu em Zurique, na Suíça, mas foi no Brasil que já ficou com várias beldades. Faz assim, olha que lindo isso, uma beleza. Envergadura e fuselagem. E já foi jurado do Ídolos e lançou muitos sucessos no mercado fonográfico. Luiz Calaio. Fala, Kalaiovski. Fala, Emílio Surita. Privilégio. Twitter, não fala assim, pô. Você é um cara que tá só com a Rai. Quem sou eu? Imagina. Rai estão vocês todos. Lógico aqui. que não. É uma loucura. Nossa, Jovem Pan, vambora. Vou trazer o relatório do STF pra você saber. Você vai ver onde é que nós estamos. Vou trazer. Vambora, tamo junto. Tamo junto. Calainho, o que você vai trazer de novidade aqui hoje? Pô, aliás, eu tava acompanhando você lá no podcast. É muito bom o podcast do Clemente. Ah, o Papo com Clê, grande Papo com Clê. Muito legal, porque você que gosta de música e tal, um músico lá, o Papo com Clê, muito legal esse podcast. Cara, deixa eu pegar tua carona, Emílio, e realmente dar uma pilha aqui pra galera, toda a galera do Pânico aqui na Jovem Pan, enfim. É muito bom porque o Clemente faz um trabalho brilhante de backstage. Exatamente. Então ele conversa com a galera sobre backstage, que acontece no lado que ninguém conhece, que é atrás do palco. E ele é um cara muito simpático. Conduz muito bem, um cara bacana. Espetacular. Ó, recomendo, Papo com Clê. É isso aí. Eu estava acompanhando você lá, você contando sua trajetória, você tem uma história longa. Já são 34 anos militando na música, que eu sou apaixonado, eu tenho música definitivamente na minha alma, mas são 34 anos, Emílio. Eu não diria que é música, é cultura, né, cara? É arte, cultura, entretenimento, mas tendo a música ali como uma coisa mais forte dentro da minha alma, dentro do meu coração. Boa. Teve padrinho, Nelson Mota, assim, alguém que te ajudou? Não, aliás, eu tive um padrinho, eu até comento isso, Emílio, para todos aqui no Pânico, enfim. Eu tive um padrinho que não foi exatamente um padrinho profissional, mas foi um padrinho de alma, que eu tenho, inclusive, como meu segundo pai. Meu pai é comandante Luiz Calainho, enfim, já falecido, enfim, grande comandante Luiz Calainho, mas que é o Roberto Menescal. Eu fui muito amigo, sou muito amigo da família. Inventou a bossa nossa. Só isso. De leve. Né? De leve. E o Menescal eu conheci porque eu estudei com o filho dele, o Márcio. Beijo pro Roberto. Beijo pro Márcio, lá nos anos 70, lá atrás. E aí convivi com o Roberto durante anos. O Roberto era vizinho da Nara Leão, ali em Ipanema, no Rio de Janeiro. Então imagina, violada, a gente ia pra Cabo Frio, mergulhava, Nara Leão, a turma da Bossa Nova. E o Menescal, só para concluir, nessa época era diretor de uma gravadora, diretor artístico, que era, à época, a Poligram. E aí toda sexta-feira ele chegava com uma pilha de discos, que na época era LP, nem CD, claro, havia, era LP e cassete. E aí a gente ficava o final de semana, eu e Márcio Menescal ouvindo. Então, eu tenho um padrinho de alma chamado Roberto Menescal com muito orgulho. Então, aí o Calainho, ele foi pra... Você foi da Brahma? Você era da Brahma? Trabalhei. Diretor da Brahma, marketing da Brahma. Aí ele foi pra Sony. Aí você foi pra Sony Music. Porra, foi, sei lá, presidente da Sony. 10 anos da Sony. Aí você abriu o nosso querido Vírgula. Grande Vírgula. Aqui na Jovem Pan. Aqui, junto com o nosso Tutinho. E aí você é dono de rádio hoje, você é dono dos shows, você reinventou lá o Noites Cariocas. Noites Cariocas, você tem essa casa aqui que é um grande sucesso. Blue Note São Paulo, que é uma casa fantástica e traz pro Brasil os maiores espetáculos da Broadway. Quantos negócios você tem, Calainho? Emílio, hoje são 11 negócios diferentes. Dá um pra gente. A gente tá sem nada. Sério? Vambora, vem pra cá. Você vai falir o negócio do cara. Vambora, com o maior prazer. Mas você lembra muito bem, Emílio. Eu fiquei 10 anos na Sony e foi uma experiência muito importante pra mim. Mergulhei no universo da música, tive o privilégio de trabalhar e lançar. Aliás, faço uma observação aqui. Fiz isso essa observação no Papo com o Clê. Executivo de gravadora que diz, eu fiz fulano, eu fiz artista A, Não tem isso. O artista tem o talento dele, como vocês, ponto. A partir dali, a gravadora potencializa o talento. Então, tive o privilégio de
lançar Shakira, Cidade Negra, Skank, Jota Quest, lancei álbuns, trabalhei com ele, Michael Jackson, lancei Dangerous aqui no Brasil, enfim, mas depois resolvi partir para a carreira empresarial. E aí é verdade, aqui junto com o nosso Tutinha, a gente começou em 2000, vírgula, que existe até hoje, atenção, se você nunca entrou, já deve ter entrado, .com.br, dinossauro da internet. Sim, existe até você vê, né? 23 anos. 2000, a internet, ainda era aquela internet... Discada, Sim. E o Pânico nessa época já era transmitido O Pânico na já era internet. ruim. Na internet, já era ruim. decadente. Já era Prestem decadente atenção. pra Era cacete. menos ruim. Não, mas foi uma Pânico sacada. era ruim nessa época. Eu sei, mas começou um Olha sucesso. quanto tempo. Olha quanto tempo. É a gente difícil ruim. ficar anos na decadência. Puta, isso é uma vitória, É uma cara. vitória de ruindade, mas muito ama. O Mas eu Pânico digo, tem desde os sim, anos 90. claro. Mas não era transmitido na internet, Era isso, foi uma sacada. Bela sacada, tu tinha, sacou Falei que esse pra ele. negócio de internet, como é que é, tal, me convida pra gente fazer o vírgula, a gente faz o vírgula. E desde lá de trás, eu falo, fico todo arrepiado, o Pânico era assim, transmitido internet incipiente, tinha aquela história do conexão de escada, etc. Isso. Mas o Pânico era transmitido sim pela internet. Bom, aí são 23 anos como empresário, e é um pouquinho isso que você falou, Emílio. Trabalhando com muito orgulho, com muita alegria. Eu que trabalhei tanto tempo, na verdade, em indústria da música, né? Posso atestar, cada um de vocês que está nos assistindo aqui, são milhares e milhares e milhares de ouvintes assistindo o Pânico, que não há, vou falar isso com a maior certeza, não há no mundo, repito, você que está me vendo aqui, não há no mundo um país com a riqueza artística do nosso Brasil. Não há. Não há. Sob o ponto de vista da música, do teatro, da literatura, da dança, da moda, o Brasil, e eu viajei o mundo inteiro por conta da Sony Music, viajava e viajava muito. Não há no mundo um país como o Brasil tão rico sob o ponto de vista cultural. Aí mergulhei, Emílio, mergulhei todo mundo, enfim, mergulhei nesse mundo da arte, da cultura e do entretenimento. E posso dizer uma coisa, talvez se eu tivesse ficado na Brahma, você mencionou, Emílio, lá atrás, início dos anos 90, talvez eu hoje me considero uma pessoa, ok, estou bem financeiramente, mas talvez hoje eu fosse um bilionário, como muitos daquela época Pô, hoje Calanho, são. mas você Mas é eu sou louco, né? feliz. Mas você é louco. A gente, Gosta né, de Emílio? inventar. Não, eu gosta de venho aqui- inventar. Aqui só tem maluco, né? Pode ter meu? certeza. É verdade. A gente. Fizer um Tem que fazer um exame break. aí de- Vamos fazer o break, Falou break uma verdade rapidinho. aí. Break, O break break. rapidinho. A gente tá conversando. Luiz Opa. Calainho aqui com a gente. Twitter é Calainho. E daqui a pouco a gente vai falar dos projetos. Provavelmente tem alguma coisa nova aqui. Ó, aí, ó, pra você seguir, é Luiz Calainho. O break do Reginaldo. Então pode ir o break da Rede Rádio. Vai lá. A gente continua nas plataformas com o Luiz Calainho aqui, conversando com a gente. Então, a gente tava falando da loucura. Sempre Porque inventa. o cara, pra ter 11 empresas e também, puta, nesse ramo aí, tem que ser doido, né? Não, porque também tem o seguinte, né, gente, assim, não é que eu tenho um açougue, uma loja de automóveis e uma venda. Uma coisa Isso, ligada tudo à tem- outra. Eu tô, no final das contas, São ramificações do negócio Eu atuo no campo da economia criativa. Então, você pega, por exemplo, o Virgulão, ele é hoje mídia oficial do Team Music Noites Cariocas, que é o festival que vai acontecer agora finalzinho de março, início, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Final Isso de aí março. você que tá fazendo, que é o Team Music. Team Music Noites Carioca, junto com meu sócio Alexandre Ascioli. Na verdade, é um festival que foi inventado não por nós, né? Isso é importante mencionar. Isso foi inventado pelo grande, gigante Nelson Mota, né? Lá atrás. Quando não havia, inclusive, pop rock no Brasil, final dos anos 70, ele cria a marca Noites Cariocas e inventa de fazer shows lá no Morro da Urca, no Pão de Açúcar. Né? Eu ia, 1980, eu tinha à época 15 anos. Tem E fui- experiência maravilhosa. Não, olha, eu vou dizer um negócio pra todos vocês aqui. Um show no Noites Cariocas, um show no Morro da Urca é uma experiência É muito legal. espiritual. É muito legal. Você já viu algum show lá, Já, Emílio? já. É outro papo, é uma onda completamente diferente. Primeiro que você tá ali, mas aí você vê Cristo Redentor, Oceano Atlântico, Ilhas Cagarras, Lagoa, Ipanema, Leblon, Outeiro da Glória. É lindo. Fora que aquela pedra ali é mágica, né? Aquilo ali não é conhecido no Rio, no Brasil, é conhecido no mundo. Tal do Sugar Loaf, né? Ou Pão de Açúcar. E terceiro,
Os shows acontecem, você que não conhece, tem que ir, corre, porque os ingressos estão acabando, inclusive, né? Os shows acontecem num anfiteatro, que cabem aí mais ou menos 2.000 pessoas. E é um lugar com uma característica curiosa, porque o artista se sente abraçado pelo público e o público abraça o artista. E aí você tem shows históricos. Temporada passada teve Ney Mato Grosso. Intimista, foi uma loucura. Intimista, mas ao mesmo tempo com muita vibração. Posso contar quem vai estar nessa temporada? Lógico, deve contar. Então, ó, pra você que ainda não tá ligado, se liga, teammusicnoitescariocas.com.br, entra lá e voa. Começa com Gilberto Gil. Depois a gente veio com Duda Beat, que tá estourada. Sim. Final de semana seguinte a gente veio com Pablo Vittar. Aí eu já não vou muito. Gosta. Me adora. O Sami quer um camarote. O Sami quer um camarote pra Se fizer 12. um cover do Calbi, ele também pode ir. Já tá comprando. O Gil, Noite da Diversidade. O que mais? Vamos lá. Noite da Diversidade. Depois tem Gilsons, né? Que estão bombados. Pura. Depois tem o pop romântico imperdível do Roupa Nova. Aí sim, hein? Que aliás Roupa tá Nova, completando 40 anos de carreira. 40... Essa é a melhor banda do Brasil. Baita. Melhor banda do Brasil, Roupa Nova. E lá no Noite Cariocas eles fizeram lá atrás, é um negócio muito mágico. Depois tem o nosso grande Alceu Valença. Né? Que é, enfim, representando o Nordeste. Demais. E o que é importante também, gente? A gente faz o line-up privilegiando os novos talentos, que a gente tem que fazer, mas também trazendo os mitos lá de trás, dos anos 70. Que é importante. Os mitos lá de trás, muito bem. Último final de semana tem o nosso crioulo, com aquele rap, com aquela linguagem, né? Vigorosa. E finalmente, no último dia 14 de abril, se eu não me engano, dia 15, perdão, a gente fecha com o eterno titã Nando Reis. Então, ó, não dá pra perder. teammusicnoitescariocas.com. Aproveito pra agradecer a Tim, que é parceiraça, apoia a mídia. Calainho, deixa eu falar um negócio pra você sério agora. Por favor, também. Emílio. E você tem uma coisa que é importante também nessa pega, que é o patrocínio, né? Ele é bom. Porque você tem Heineken, você tem os Tim. Esses parceiros também que viabilizam o teu negócio, que seria, se não tivesse a Tim, se não tiver... E isso é uma coisa que também você faz bem, né, Calainho? Emílio, não fossem os patrocinadores, eu jamais teria a condição de ter na excelência. E também que teria tenho. um show desse, nesse lugar. Não, né? A infra, né? Que é impossível. caro produzir. E na verdade, no Brasil, quer dizer, você tem toda a dificuldade econômica do país, o ingresso não banca uma estrutura. Você mencionou o Blue Note, Emílio, que está aqui em São Paulo. É uma casa de 350 lugares, se você não conhece, tem que conhecer. Avenida Paulista, Rua Augusta, ali, Conjunto Nacional. Mas no Blue Note está Porto Seguro, no Blue Note tá a Heineken, no Blue Note tá a Azul, no Blue Note tá a Diageo, no Blue Note tá a Trousseau, no Blue Note tá a Faixa Azul, enfim, da Vigor. Fato é, nunca uma casa de 350 lugares teria capacidade de fazer os shows que ela faz. Entendeu? E a gente já fez vários. É outro nível. Macy Gray. O cara conseguir Trousseau, meu amigo. Não, mas não é isso. Dois Porque Mas aí você, claro, faz uma plataforma pro patrocinador. Sim, que o cara vai ter o resultado. Que ele vai ter o resultado de posicionamento, de venda, etc. Mas isso é muito bacana porque... Que bom, Emílio. Porque, por exemplo, se não é a TIM, se a TIM não tá bancando... Porque você vê, 2.000 lugares, você, pega Gilberto Gil, você pega só top do top do top. Fecha a conta, você não fecha a conta, você não paga o cachê e não paga. Por isso que é importante o apoio, né? Tanto esses apoios que tem de Rouanet e tal, não sei o quê, e o apoio também do patrocinador. Eu tava vendo o que é a Ecovila da ReHap. Tem o Ronaldo também, gente boa pra caramba. O nosso Ronaldo é amigo aqui, inclusive, da Jovem Pan. Nosso, ó, beijo pro Ronaldo, nosso grande Ronaldo, CEO da ReHap. Eu nessa jornada, gente, de investir, economia criativa, etc. Há 5 anos atrás, eu tive, enfim, uma gigante luz na minha vida, que foi o nascimento do meu filho, que é o João. Boa. Aqui, inclusive, claro, eu vou sempre mandar um beijo, um abraço apertado para minha esposa Larissa, enfim, da mesma forma. Mas o João nasce há 5 anos atrás. E aí, a partir dali, eu comecei a entender, e se eu criasse alguma coisa com foco em crianças? Porque até então eu não tinha nada. Aí, numa outra companhia, numa outra empresa da qual eu sou sócio, a Aventura, minha sócia Nela Jordan, a gente criou um label chamado Aventurinha, cujo foco é exatamente, né, produzir coisas para público infantil, que o Brasil é carente, tá? O Brasil é carente para conteúdo de qualidade para molecada 0-12 anos, mais ou menos isso. Aí fizemos esse label Aventurinha,
O primeiro projeto que fizemos foi uma associação com a Disney. Fizemos um mega espetáculo. Hoje a gente é produtor oficial da Disney. Ano passado, que foi o Disney Pixar, celebrando os filmes da fui, Pixar. Maravilhoso. Foi lindo. Tinha uma exposição que você conseguia ver. Vocês aqui no Eldorado. Foi lindo, Sensacional. lindo. Tudo você que faz, A Calanho? gente é que produz. Padrão Aí é uma Disney, outra né? empresa. O aí, Aventura também faz os espetáculos musicais. da Broadway. Faz Cara, também. espetáculo. Tá rolando Mamma Mia no Rio, inclusive. Espetáculo. Eu fui lá no show da Elis Regina. Ah, é. Vai Aqui ser refeito esse ano. Fui na Elis Regina. O espetáculo, esses caras são loucos, porque o que eles fazem? É tudo gringo. Sim. A produção. Esses caras trazem o equipamento da Broadway, o equipamento que você vai assistir Primeira lá em Nova York. categoria. É a mesma coisa. Porra, que o ingresso é $700, faz aqui por 70 mango e não Aí sei como sem soltar perder aí o o patrocínio. Senão não Porque é o seguinte, você vai lá, é tudo duplicado. O espetáculo, você tem o elenco, tem que ter 2 elencos. Porque Microfone, Emílio, cada um custa 15 minutos. Cada pessoa do elenco tem 2. É inacreditável. Você que não assiste teatro, porra, assiste um musical. Tem um monte de musical aí, né, cara? Nesse momento é cartaz no Rio, você que não viu, que tá nos assistindo, Mamma Mia. O mesmo de Londres. O mesmo, mesmo. lindo, montagem linda, linda, linda. A gente agora vai fazer no segundo semestre, que é Jovem Frankenstein, que é aquele filme do Mel Brooks dos anos 80, lembra? Preto e branco, com Jane Wilder, só que, claro, trazido Mas pra como agora. é que é? Você paga um royalty, tipo? Você compra os direitos, você paga um flat fee, paga um royalty em cima e produz o espetáculo. Por tempo Então, determinado? mas me fala uma Por coisa. um tempo determinado, não Me é? fala uma coisa. É o quê? Você tem Broadway, você tem Londres Na e verdade, São Paulo, Buenos Aires. O que é o terceiro? Não, deixa eu... De musical. Cara, ótima provocação. Na verdade, pasmem, todos. Primeiro, claro, você tem o mercado americano, porque não só você tem a Broadway, que é aquela loucura que todo mundo, enfim, quem teve a chance de conhecer sabe. São muitos teatros, é aquela loucura daquela cidade. Mas fora a Broadway, você tem Las Vegas, você tem Atlanta. Então a maior produção de musicais acontece, claro, no mercado americano. Bom, em segundo lugar vem Londres, o West End, Isso, que é a West End, Broadway, que é a Broadway deles. inglesa, né? Da onde, inclusive, surgem os musicais. Na verdade, o formato musical é criado na Inglaterra, lá atrás, beleza. E pasmem, isso que eu ia comentar, o Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Caraca, dos americanos para os ingleses, depois... Tiveram vários, né? Porque o Brasil, o que aconteceu? No Brasil, primeiro, houve uma onda, a gente participou, a aventura de produções internacionais, a gente trouxe muita coisa, Noviça Rebelde, Mágico de Oz, Violinista no Telhado, Hair, muitos espetáculos. Outras empresas também trouxeram, a Time for Fun, do Fernando Altério, grande Fernando Altério. Mas aí depois a gente começou a produzir espetáculos, como o Emílio mencionou, valorizando a cultura brasileira, né? Legal. Daí vieram Elis, Sambrá, Se Eu Fosse Você, Bem Sertanejo, mas outras produtoras também fazem e fizeram, como Tim Maia, Cazuza, Beth Carvalho, enfim, muitos musicais. Mas é mais pobre. O figurino não é tão top. Exatamente, a turma faz bem. Pobrezinha é a peruca, faz é a peruca do Eberlei. do Eberlei é aquela top. que você faz Do Calbi. é a peruca do Eberlei. A do Eberlei é boa. O do Calanho é bom, cara. É mais. Você capricha não, mais. não, Você não, gasta não. mais. Eu tô ligado. tá, gente, Peruca tá todo mundo- pobre. Não, é bom. É bom, é bom. E aí o Brasil virou o terceiro maior produtor de música. Caramba, que beleza, hein? Isso é legal, né, Calanho? É uma alegria, né? Porque aquilo que eu comentei aqui no início, no nosso pânico, né? O Brasil é muito rico, do ponto de vista artístico. Tá mais exigente também, né? Não, sem dúvida. O padrão, claro, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas é muito importante que a gente tenha a oportunidade, eu me sinto muito honrado e feliz, aí voltando ao nosso Roberto Menescal, de poder oferecer às pessoas entretenimento de alto nível. E no final do dia, o que você está oferecendo é alegria, sorriso, amor, abraço. É. A gente sofreu muito na pandemia, né? Porque o nosso setor É. vive de juntar a gente. Mas olha, eu vou dizer um negócio para todos vocês. Essa retomada tá vou pedir perdão pelo trocadilho, espetacular essa retomada. O que a gente tem feito, os teatros Legal. da gente, a Tá tudo Ecovila lotado, Rehab, né? Que legal. tudo lotado. O Team Music Noites Cariocas está praticamente sold out. As noites do Blue Note São Paulo direto lotadas, direto. Então assim, a retomada não pode estar melhor. E sabe por quê? Porque o brasileiro ama a arte, o brasileiro ama a cultura, o brasileiro ama a música. Ficou preso durante 2 anos, ficou, e tinha que ficar mesmo, não tinha jeito. Mas agora a turma tá vindo e tá vindo com tudo. Aí sim. Boa.
Mas você se envolve muito, né? Você acaba sendo... Aqui, Do quê? né? O Calainho apresenta o programa. Você tá com um ouço. programa aqui na... Claro que sim, liderança e inovação com maior alegria. Programa de CEO. entrevistas, entrevistas CEOs, diretores de marketing, vice-presidentes, sócios, empresários. Mas enfim, é uma de vez por companhia. semana, né? Uma vez por semana. É gostoso, eu É queria uma ir. delícia, né? Vai pro Puta, como eu queria, Mas bicho. você vê que ele não fica em casa. Não, ele grava o programa dele, ele grava a temporada. Ele vem uma semana, ele faz 6 meses. Depois toca 11 empresas e não volta pra casa todo nunca. dia bater cartão, Depois a gente só um pegar monte de o chefe. Você não sabe como é que tá aqui, Quando Calanho. vem o chefe, você já vai embora. Tem um monte de chefe agora. Vambora. Se eu chefe. puder ajudar, tô aqui. Agora é tamo outro junto. chefe. O teu programa tá aqui, que é aqui que você conversa sobre o... Eu adoro fazer e é uma oportunidade que, inclusive, eu tenho de dividir, compartilhar com as pessoas, enfim, determinadas práticas empresariais, determinados modelos empresariais, porque no final do dia eu sou absolutamente crente e tenho absoluta convicção disso. Se você puder dividir aquilo que você aprendeu, e um programa na Jovem Pan, evidentemente, tem uma gigante audiência, que bom, porque você melhora o ambiente, nesse caso do Liderança e Inovação, melhorar o ambiente corporativo do país com novas ideias, novos formatos, como eu disse, etc. Então, eu amo fazer. Ontem teve o show aqui, também tava lotado lá Coldplay? Não, Coldplay? Coldplay não, é um... Como é que chama lá o show de... a banda que teve ontem aqui no Aqui em São Paulo? Allianz? No Allianz, Morgadão? Como é que chama, menor o ideia. Ervilito? Você que foi a banda de ontem, como é? Imagine Imagine Dragons vai ter no Bom. Rio. Explodido. Mas é faz tempo, forte. hein? Eu nunca... É grande. Muito tempo, faz uns 5, Mas é o quê? É tipo um Coldplay? Tipo Coldplay. É a mesma... Cópia do Coldplay? Não, tem a sua referência. Tem. Hã? Mas é tão grande quanto, mas tem a sua. Não, a não é sua tão veia. grande a sua quanto. Sim, é tão grande quanto. Diz que tava... Não, imagina, Emílio. Agora é muito louco, né? Porque esse mundo da internet, olha que você conhece, né, Emílio? Eu não conheço nada. Você conhece Você não sabe TikToker. Calanho, você não sabe como a você vida conhece. tá. Você não sabe a minha Como vida. Eu tá vou falar triste, depois. tá parada. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, esse mundo da Emoção dele internet estrogonofe. são tantas coisas as quais você tem impacto, é atingido, que muitas vezes tem coisas que estão explodidas e você não sabe. Mas Imagine Dragons estão estouradaços. Ô, Calainho, você que mexe com música e também é empresário, ainda tem aquele estigma do músico ainda, o cara vai falar assim, não, você é músico, putz, esse cara vai ficar sem grana, esse cara vai estar ferrado. Qual dica você dá pro cara que se interessa muito por música pra ter alguma coisa empresária, uma visão empresarial e virar Cara, assim, eu primeiro dou muita força, né? Porque eu acredito que a gente tem, que acredito com convicção absoluta, enfim, que a gente tem que seguir a verdade da gente, né? Foi exatamente por essa palavra, pela palavra verdade, que eu decidi sair da Brahma lá atrás, aquilo que eu comentei aqui. Poderia estar com muito mais grana. Eu já tenho uma grana legal, não estou longe de estar milionário, mas enfim, mas tem uma grana legal, mas poderia ser bilionário hoje. Mas não era a minha verdade estar naquele momento naquela companhia. A minha verdade era trabalhar com arte, com música, mas nunca foi a minha verdade ser front stage, né? Estar no palco, né? Minha verdade sempre foi estar no backstage produzindo, criando, etc. Muito bem, dito isso, se você curte tocar, cantar, etc., primeiro, mergulha na tua verdade. 1. 2. O mundo hoje, ele é muito mais aberto para você buscar teu espaço. Quando eu trabalhei em gravadora, eram 30 pessoas que mandavam no mundo da música, porque eram 5 gravadoras, cada gravadora tinha lá 6 executivos, então não tinha jeito. Ou passava pelas gravadoras, nada acontecia. Hoje você pode criar teu ambiente digital, hoje você pode ter contatos, hoje você pode aprender na internet. Então a segunda coisa é mergulhar e estudar. Correr atrás, estudar e entender. E sobre o tal do estigma, e tua pergunta, repito, é ótima, hoje não tem mais. Hoje eu acho que as pessoas estão com uma visão mais aberta. E mais, economia criativa, eu faço questão de sempre dizer isso, economia criativa é também business, né? Para quem não sabe, economia criativa, que são desde a música, passando pelo teatro, cinema, etc., representam 2,65%, né? Todo o espectro da economia criativa representa 2,65% de todo o PIB brasileiro. A Anitta é esse exemplo. Hã? A Anitta, eu acho que é esse exemplo. A Anitta, por exemplo. De uma, que foi pro lado empreendedor, ela tomar conta, Ela ir pra fez. frente, ela correr, não é? É isso aí. Calainho, Grande exemplo. Mas isso você fala do... Oi, pois não. Eu ia perguntar um pouco sobre leis de incentivo. Eu me posiciono contra, eu sou de outro setor, porque eu acho que as pessoas tomam riscos. Legal. Quando eu abro uma empresa ou um negócio, se der errado, eu me ferro. O que eu vejo às vezes, e aí eu não estou falando só do Brasil, em vários lugares que faz uso de dinheiro público, quando dá errado, o empresário ou o artista, muitas vezes, ele ganhou dinheiro igual.
Sim. Eu queria sua visão, assim, porque eu acho que você tá do outro lado do balcão. Legal. Pergunta é ótima. Pergunta é Obrigado. ótima. Eu, Morgado, que Esse cara nunca levou ingresso pra pipoqueiro. Ali pra Pegar lá no hot Lembra? dog. Fazer Que não pergunta. tem, não lota o negócio. Você tem que vender. Não, você tem que vender, ficar com os pipoqueiros. Lotar o lugar. O cara não, Não, você não Barraqueira sabe Calabresa. o tamanho. É, mas O Sam era tamanho DJ, do você tá negócio. brincando. Eu era Né, o- Calanho? Sam a DJ pergunta é de bar boa. mitzvah. Era baixista. Posso responder? Pode, responder? claro. Não, então, a pergunta é boa. Primeiro, infelizmente, a gente tem um país que tem uma dificuldade econômica que todos nós conhecemos. Em vários Ponto. setores. Vale para todo mundo. Legal, sem dúvida. Depois, você tem um setor que é um setor que, quando você chega no entretenimento, o indivíduo vai gastando. O entretenimento acaba ficando por último por uma questão de prioridade pessoal, evidente. O indivíduo tem que, primeiro, se alimentar, depois ele tem que dormir numa casa, depois ele tem que tentar fazer com que a família dele ou ele mesmo estude. Então, o entretenimento vai ficando lá para trás. Eu já tenho uma situação econômica complexa. Depois, o segmento entretenimento acaba, apesar da paixão dos brasileiros, indo lá para o final da fila, e é natural que seja assim, não tem nenhuma reclamação minha com relação a isso. Legal. Depois você tem um fenômeno, não é que eu sou contra não, tá? Mas você tem no Brasil o fenômeno da meia entrada, que é justamente uma política pública, né? Sim. Ninguém paga aqui quando vai comprar uma horroroso, geladeira, sim. alguém paga meia Sim, geladeira? sim, isso é Não. ridículo. A Alguém meia paga entrada meio tinha que carro? acabar. Não, tinha que acabar, Olha o meio gordão A meia ferrando. entrada tinha que acabar. Aí você tem esse problema da meia entrada. Então, conclusão, o somatório desses três fatores que eu mencionei aqui fazem que o empreendedor da economia criativa tenha uma luta maior do que qualquer empresário que tem que lutar muito no Brasil. Vários setores. Sim, mas são essas... Fora alimento, o resto Enfim, tudo é supérfluo. essas categorias fazem com que a gente tenha aí uma luta muito grande. Bom, aí, legal, chegam as leis de incentivo. Agora é curioso, porque quando as pessoas comentam sobre lei de incentivo, elas esquecem que, no caso, vou dar o exemplo aqui da Lei Rouanet, que é a mais polêmica, Sim. né? Legal, que é a Mais lei ampla. federal, né? Como é que a Lei Rouanet funciona? Rapidamente aqui, não vou tomar tempo do pânico com isso, mas acho ótima a tua pergunta. Como é que a Lei Rouanet funciona? O produtor, ele, com toda essa dificuldade, o que ele faz? Ele cria um projeto, aí esse projeto ele tem um determinado Uma número rubrica, né? autorizado para captar, maravilha, autorizado pelo Ministério da Cultura. Ok, bom, o governo bota algum dinheiro? Não, o governo não bota nenhum dinheiro. Primeira coisa que as pessoas têm, enquanto visão muitas vezes equivocada, é achar que o governo é que bota o dinheiro. O governo não bota dinheiro. É uma deixa de renúncia ganhar, fiscal. Ele deixa de ganhar, que é diferente. Mas se precisar de mais dinheiro, vai ter um outro ele imposto. deixa de ganhar. Não, mas vamos lá. Aí beleza. Aí você tem, claro, aí você tem essa renúncia. Aí o empresário tem que ir ao mercado para literalmente difícil, negociar. é difícil. Que é, É difícil que é pra difícil. cacete. Pegar o chequinho. Não achem que também é fácil, porque não é. Muitas Calanho dá empre- show na reunião. Ah, imagina, muitas empresas preferem, inclusive, pagar os impostos. E tem porque que comprovar muita coisa, depois você sabe? tem que comprovar e comprovar As muito. notas, tem que mandar a Tudo nota. que foi feito, etc. Conclusão geral. Né? No inferno. final você cria uma cadeia. Agora, o mais curioso é que ninguém sabe é que para cada real de renúncia fiscal que a indústria criativa, que a indústria da economia criativa obtém via renúncia fiscal, ela devolve 1,65 em tudo que ela gira para além da lei. Porque na hora que eu tô lá com uma renúncia, eu tenho que contratar a luz e a luz paga imposto. O cara tem que me emitir uma nota. Eu tenho que contratar os artistas. Ele tem Esse que... número não é tão convergente, mas o que eu posso... Qual que seria o grande crítica a esse número? Tá, você tá tirando o imposto e pondo no bolso de um empresário. E aí o cidadão que não tem acesso ao ingresso, eu não vou citar casos específicos, mas tem vários ingressos a 300, 400, 500 reais, não é a comunidade mais pobre. Mas você sabe... Porque se fosse assim pelo mais sofrido, vamos fazer um incentivo pro iFood, pro Uber, para todo mundo. Mas aí eu vou te comentar. Aí as pessoas não sabem que 20% de tudo que é aprovado na Lei Rouanet, eu tenho que dar de graça. 20%. Num teatro de 1.000 lugares, 200 eu dou para quem não consegue, você tá perfeito, para quem não consegue pagar. E outros 150, ou seja, 15%, eu sou obrigado a vender pela metade do preço mais barato que eu tiver dentro daquele teatro. Então, além do que, você dá a oportunidade para quem não tem dinheiro ir assistir a um espetáculo como Elis, que foi esse que o Emílio... Então, é lei controversa. Isso era o Bradesco, verdade, patrocínio do Bradesco. Bradesco
Seguros. Grande patrocinador. Bradesco Seguros. Grande O Sami não patrocinador. gosta. O Sami não Não, gosta. eu sou contra. Eu adoro música. Eu fui muitas vezes no Blue Note. Eu acho que é o seguinte. Mas eu tenho uma visão liberal da economia. Eu respeito. Eu acho que é gestão. Por exemplo, eu faria da seguinte maneira. Vamos lá. Aquele negócio que você fez em Paraty. Aquele festival de jazz. Festival Mimo. Puta festival. Não, é bonito. Não, bonito não, é Esse de espetacular, graça, né? é Esse de de graça, na praça pública. Você chegava lá, assistia, puta, grandes shows de graça em Paraty. Estive lá. Você não me viu. Que ele estava de boné. Ele foi maquiado. Tava com o boné daqui bom. Eu vou de boné. Ele foi com a peruca daqui bom. Ele foi com a bicicleta elétrica. Puta festival. Sorvete, amigo. Eu faria o seguinte: alta cultura, um grande prêmio para literatura de milhões. Milhões. Tudo milhões para literatura, um grande prêmio de literatura. Tem rachadinha. Pegava os melhores caras de literatura, grande prêmio, espetáculo bom, a Lei Rouanet paga. E também artistas medíocres. Ah, é, tipo eu. O cara ruim, Que tá esforçadíssimo. ele chega com atestado de mediocridade. Sou esforçado. Nota 4,75. Mas ele tem que pagar, ele tem que pagar esse pedágio. Ele Sou fala, eu. olha, Sou horroroso. eu sou horroroso, eu sou medíocre, eu preciso Eu lançar não tenho disco. público. Alô, Bradesco, Eu não tenho Tim. público, eu não tenho nada. Me Sou ajuda. eu. Você paga o disco e fala, não me enche o saco. Pronto, acabou. Então você faz espetáculo bom Exato. e pra medíocre. Top e o limbo. Porque, E os do Morgado, porque sim. senão a gente vai ficar com essa briga política. E E ninguém o vai negócio resolver. não Ah, faz deu nada. pra esse, deu pra aquele. Eu vou atrás da minha Lei E vai Rouanet. ser a mesma coisa. Porque politizou a bagaça, entendeu, Calainho? Isso independente de qualquer tem coisa. jeito. E dificuldade. independente Tem de qualquer jeito. governo. É politizado o assunto. É isso aí, Perfeito. é isso aí. Dá tempo de mais uma ou já vamos encerrar? Dá tempo, porque o papo é muito bom. Muito agradável. Calainho, Aliás, você fica 12 horas. Parabéns para a cidade do Rio de Janeiro, né? Que hoje é aniversário do Rio de Janeiro. 458, grande Rio de Janeiro. Nem falamos Grande abraço aqui. pro nosso prefeito Eduardo Paz, fazendo uma prefeitura brilhante. Aliás, não sei se aqui alguém esteve, Carnaval do Rio de Janeiro esse ano, 2 anos depois, foi espetacular. Perdeu boa. pra São Paulo, hein? São Paulo tá correndo São e correndo Paulo, forte, São Paulo, é verdade. São Paulo ganhou. É verdade. Mas sabe o que eu queria saber? Porque você é um cara também produtor, que você faz o evento. E tem que ter uma arte para fazer um evento. Por exemplo, às vezes não tem tanto tempo para fazer. Não tem, pode fazer. Não, é curta. Ó, Calainho, Calainho. você tá fazendo Eu tô olhando. você tá fazendo A pergunta é, A pergunta tá feliz? é, direta e reta. Tá feliz? Qual é a mecânica para fazer um bom evento em 1 minuto na tela? A mecânica. Primeiro que você tem um conceito por trás dele, né? Por exemplo, no caso do Noites Cariocas, para citar o exemplo, né? Team Music Noites Cariocas, qual é o conceito? Um festival plural, foco em música brasileira, artistas brasileiros, que privilegia os grandes artistas lá de trás, como também a nova geração. Essa é a primeira coisa. Então, que o evento, que o festival tenha um posicionamento. 2, que você tenha um line-up importante. Claro, que você Certo. tem artistas que, no fundo, são a Atração. base... A atração ela é absolutamente fundamental, legal. 3, que você tem uma estrutura para atender muito bem ao público. Que o público brasileiro, alguém comentou aqui, está cada vez mais exigente. Então, uma baita estrutura para atender ao público. E, evidentemente, 4º lugar, uma boa plataforma de comunicação e grandes patrocinadores, 5º e último Isso é ponto, importante. que apoiam o festival. Com isso, você tem Team Music, calainho Noites por Carioca. detrás. E no final ele vem. É isso aí. Team Music, Noites Cariocas. Calainho, obrigado pela sua presença. Eu Obrigado acho vocês, importante a gente. gente trazer esses caras aqui, porque é o seguinte, o artista, ninguém vai esquecer. O Gilberto Gil vai morrer, Sim. Gilberto mas a Gil. música dele lá, o Real Vai e tal, ficar. Sim, Mas fica daqui eterno. 50 anos vai falar, mas o cara que fez, Esse. nós, bicho, vão esquecer em uma semana. Mas Tem a dúvida. que seja. Tava falando com o Tutinha outro dia. Falei, Tuta, Que seja. é o seguinte, nós vamos pro saco uma semana, ninguém mais fala da gente. Não é Então assim, a não. gente tem que homenagear Não, vocês. os credores lembram. fazem- Você vai ser As dívidas Os ficam. credores lembram. Os não é. boletos vão sempre lembrar. O cara vai que é ser lembrado produtor, todo dia. os caras que fazem produção do show, o Morgadinho tá aí Backstage. trabalhando produção do show é muito difícil, é um trabalho muito complicado e é o cara que viabiliza os artistas estarem lá no certeza, palco na bonito real. e tal. Obrigado, viu, Calaio? Obrigado, Emílio. Obrigado, Boa galera aqui sorte do pra Pânico. você. Obrigado a vocês. Vambora.